vocês estão? Espero que bem. Estamos com muitas saudades. E pensando nisso, em passar um tempinho com vocês, estamos iniciando mais uma série de aulas do projeto Jesus na Minha Casa. Então te convido a ficar ligadinha na história de hoje. Uns dias atrás, eu fui no supermercado com uma pessoa e lá na parte de itens de limpar a casa, eu estava olhando o que? Vassoura. Eu precisava de uma vassoura. E aí nós começamos a ver os preços, os modelos e de repente eu cheguei nessa aqui. Eu não vou lembrar certo quanto que eu paguei. Foi mais ou menos uns 10 reais. A pessoa que estava comigo falou assim: você vai ter coragem de pagar esse preço em uma vassoura? Eu não tenho coragem de pagar isso numa vassoura. E na hora, a minha reação foi responder o seguinte: mas você teria coragem de fazer o serviço que essa vassoura faz? Alguém disse o seguinte: eu não pagaria por essa vassoura 10 reais. Eu acho muito dinheiro. Mas se a gente for parar para pensar, nós não gostaríamos de fazer o serviço que essa vassoura faz. Por onde ela passa, ela vai lá nos cantinhos. Você já viu sua mãe varrendo a casa? A vassoura vai lá nos cantinhos, vai lá no alto, nos cantinhos debaixo da cama. A gente varre sujeira, a gente tira o lixo de debaixo da cama, varre o quintal, a gente tira a teia de aranha, bicho morto. Já pensou? Já pensou numa barata quando ela morre? A vassoura vai lá e varre. Ah, não. Então ela passa por lugares, por sujeiras que nós não temos coragem de fazer. E aí podemos pensar, isso acontece com a gente. Quantas vezes alguém pode ter chegado para você e te menosprezado? Quantas vezes alguém pode ter chegado para você e te diminuído? Isso mesmo, às vezes na escola vocês olham para você porque você às vezes tem um cabelo diferente, você é baixinho ou você é altão e te desprezam. Ou você não é igual a eles, todos nós somos diferentes, não é isso? E às vezes as pessoas elas menosprezam a gente por sermos diferentes, por não estarmos participando às vezes das rodinhas, fazendo as coisas que elas fazem. As pessoas elas se afastam de nós por causa dessas coisas. Mas elas não sabem o valor que você tem e a capacidade que você tem. E nós precisamos aprender com essa dinâmica a valorizar as coisas. Essa vassoura, ela tem um preço, ela tem um valor por aquilo que ela faz. E nós temos que começar a respeitar o que cada um também pode fazer. Por exemplo, esses dias eu estava em casa e fiz uma sopa. Eu adoro uma sopa. E quando eu fui tomar a sopa, eu precisei de o quê? De uma concha. Essa concha, ela foi lá no fundo da panela e trouxe uma boa porção de sopa que eu coloquei no prato. Olha como é difícil o serviço dela. A panela de pressão estava muito quente. E eu tive que levar até o fundo para ela trazer a sopa que eu queria tomar. Mas nessa hora que eu coloquei a sopa no prato, o serviço dela terminou. Ela não servia mais para mim. Foi aí que eu precisei de um outro utensílio essencial. Uma colher que vai me ajudar a tomar a minha sopa. O que nós podemos aprender com essa história? O que eu quero dizer é que nós temos que respeitar todas as pessoas, independente da idade. Temos que respeitar todos os profissionais, temos que respeitar todas as pessoas que trabalham na igreja, os nossos professores, temos que respeitar as pessoas que ficam na portaria, respeitar todas as funções da vida. Cada um tem um talento diferente, cada um tem um dom. Ninguém vai ser igual ao outro, mesmo que ele seja irmão gêmeo. Mas tenho certeza que você e o mundo precisam da vassoura, precisam da concha e precisam da colher. Agora pensa comigo um pouquinho. Às vezes vocês se sentem desvalorizados, sem utilidade, pois são crianças. Não podem fazer as coisas de adulto. Às vezes não podem participar das conversas dos adultos, são impedidos de frequentar alguns lugares por causa da idade. Hoje, por exemplo, vocês não estão podendo ir na igreja, não estão podendo ir na escola por causa da pandemia. E pode aparecer um sentimento de desvalorização, de isolamento, de que não são amados. E eu quero que vocês saibam, crianças, que vocês são muito importantes. Cada criança tem o seu valor. E essa situação não é nova. Certa vez, Jesus ficou muito contrariado com a forma que os seus discípulos trataram algumas crianças. Muito preocupado com o bem-estar do mestre,
Seus aprendizes repreenderam os pais que traziam seus filhos para serem abençoados pelo Senhor. Esse texto está lá em Marcos 10, a partir do verso 13. Vamos ler? Depois disso, algumas pessoas levaram suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Temos algumas coisas a observar e aprender das vezes que Jesus esteve com as crianças. Isso mesmo, Jesus gostava muito de estar com as crianças. Estatísticas têm provado que a idade média que a maioria das pessoas se converte oscila da seguinte maneira. Dos 5 aos 15 anos, 85%. Dos 15 aos 30, 10%. Após os 30, 4%. E antes dos 5 anos, apenas 1%. A imensa maioria das conversões ela ocorre na idade de vocês, isso mesmo, na infância e na adolescência. Olha que informação interessante. Deus ele não faz acepção de pessoas e também não faz acepção de idade, isso mesmo. Desde o ventre materno, ele se importa com a gente. E até na velhice ele continuará cuidando de nós. E é muito provável que aquelas crianças que estavam sendo levadas a Jesus, elas estavam muito ansiosas para conhecer Jesus. Eu estaria, e vocês? No entanto, apareceu quem? Os discípulos. Isso mesmo. Eles, nesse momento, nesse episódio, eles atrapalharam as crianças de chegarem até Jesus. Os discípulos foram um obstáculo para aquelas crianças. E hoje, ainda isso pode acontecer. Pode acontecer de algum adulto, de alguma situação, de alguma pessoa te atrapalhar, isso mesmo, de chegar até Jesus. Nós adultos precisamos ter muito cuidado de não sermos impedimento para que as crianças tenham comunhão com Jesus. Imagina como que aquelas crianças se sentiram ao serem barradas. Imagina em casa, a mãe falou assim, vamos se arrumar, vamos se aprontar porque a gente vai visitar uma pessoa muito importante que está passando aqui na cidade. Nós vamos lá para que eles abençoem vocês. Então essas crianças elas geraram o quê? Expectativa, né? Imagina vocês vão se arrumam, se preparam todo para ir num aniversário. Aí quando vocês chegam pertinho da hora de ir no aniversário, acontece alguma coisa, desaba uma tempestade, fura o pneu do carro, enfim, alguma coisa acontece e vocês são impedidos de ir no aniversário. Não é frustrante? Ou imagina quando vocês vão naquele parque de diversões e você fica doidinho olhando aquele monte de brinquedo, eu vou nesse, eu vou naquele. Aí quando você chega lá na porta do brinquedo tem aquela régua, né, de medir. Aí você vai medir e não pode porque não tá dentro do banho, é barrado. Não é legal não, né? É muito ruim ser barrado, seja em qualquer situação. Ainda mais ser barrado de falar com Jesus. Na verdade, elas eram muito desprezadas. Elas não recebiam o valor que mereciam. E Jesus aproveita essa situação para dar uma grande lição para os discípulos e para todas as pessoas que estavam ali. Lá no verso 14, continuando o nosso texto de Marcos 10, vai dizer assim: quando viu isso, Jesus não gostou e disse, deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Jesus, aquele que não conheceu o pecado, aquele que se deu por amor por mim e por você, aquele que lavou os pés dos discípulos, ele não gostou dessa situação. Em algumas Bíblias vai dizer que ele se indignou, ele ficou indignado pelos discípulos terem barrado aquelas crianças. Ao contrário do que muitos podem pensar, as crianças elas creem sim em Jesus. As crianças elas não vão para o culto só para comer biscoito, pipoca e tomar suco de caju. Não, as crianças elas não ficam na igreja porque elas não têm outra coisa para fazer. Elas poderiam ficar em casa assistindo televisão, elas vão para a igreja a aprender. Lá na nossa igreja, inclusive, nós temos um espaço todo preparado para as crianças,
uma igreja totalmente voltada para vocês. Vocês estão com saudade? Eu tô morrendo de saudade. Vocês são bem recebidos, vocês cantam louvores, vocês aprendem da palavra de Deus, vocês são muito queridos a estar naquele lugar. Jesus, ele quer que as crianças corram para os braços dele e que ele possa, o quê? Abençoar todas as crianças. Por isso Jesus vai dizer, não impeçam que essas crianças cheguem perto de mim. Os discípulos, certamente, quando viu aquelas crianças correndo, chegando com seus pais, eles devem ter ficado preocupados. Essas crianças vão bagunçar o culto, vão bagunçar o momento aqui de Jesus explicando a palavra. Lá no verso 14, vai dizer assim, que dos tais é o reino dos céus. Se o reino dele pertence a alguém, além dele, pertence a vocês, crianças. Eles estão sempre dispostos a servir, a serem úteis. Eu lembro que nas nossas aulas lá, todo mundo queria ajudar, todo mundo queria cooperar. E mesmo quando vocês são repreendidos, quando alguém chama a atenção de vocês, vocês não guardam rancor. As crianças têm essa facilidade de perdoar, de se quebrantar, de não ficar emburrado por muito tempo. As crianças, elas são o quê? Puras de coração. E é isso que Jesus está querendo ensinar pra gente nesse texto, que nós precisamos ser como vocês. Isso mesmo, nós adultos precisamos aprender a ser como crianças, para herdarmos o reino dos céus. E lá no verso 16, para a gente finalizar o nosso texto, vai dizer assim: então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. E esse ainda é o desejo de Jesus no nosso mundo moderno, tecnológico, corrido, nesses nossos dias de hoje. Jesus, ele está de braços abertos te esperando. Ele te ama, ele te valoriza e ele deu o reino dele para vocês, crianças. E que nenhum sentimento separe você de Jesus, que nenhuma barreira te atrapalhe de chegar perto dele. Mesmo que hoje vocês não possam ir à igreja, mas que vocês possam fazer o devocional de vocês em casa, que vocês orem, que vocês leiam a Bíblia, porque isso deixa Jesus muito feliz. O que a gente aprende com essa lição hoje? Que as crianças são muito importantes para Jesus e que vocês podem e devem correr para os braços do Senhor. Eu queria nessa hora convidar vocês a fazer uma oração, a agradecer a Deus por esse tempo que a gente está vivendo, mesmo sendo um tempo difícil, mas nós devemos ter o nosso coração muito agradecido, porque Deus, Jesus, tem nos guardado, tem cuidado de nós. Feche os seus olhos e faça essa oração. Senhor, muito obrigado por essa aula que nós assistimos agora. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós, cuida da nossa família e que a cada dia, ó Deus, possamos estar mais perto do Senhor, que nada venha nos afastar de buscarmos ao Ti, ó Deus, que possamos nos achegar mais e mais perto do Senhor, com o nosso coração sincero, com o nosso coração puro. Obrigada, Pai, porque somos crianças e podemos estar na Tua casa e Te servir e Te louvar. Em nome de Jesus. Amém. Um grande beijo e até a próxima aula.